Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nossos encontros na segunda e na quinta noite têm o Evangelho segundo o Espiritismo como roteiro, através do qual nós vamos viajando capítulo a capítulo nas diversas áreas do conhecimento, do entendimento destas leis que acabamos de citar na oração. Porque só quando nós entendemos, só quando a nossa capacidade de percepção ganha em amplitude, com novas coisas que chegam ao nosso conhecimento e que podem ser de verdade constatadas pela pessoa interessada no aprendizado, é que nós melhoramos. Se nós não acrescentarmos pelo estudo, pela meditação, pela busca, coisas novas no que somos, seremos sempre as coisas velhas de que nos queixamos. Estaremos sempre mal acostumados, estaremos sempre acomodados. Queremos sempre que o mundo mude, mas que de preferência não nos faça nada para não nos tirar da mesma sombra em que nos encostamos. E não é possível que as coisas se transformem e que nós fiquemos parados no tempo. Comentamos e mostramos no seminário coisas interessantes. Você em breve verá o segundo seminário Transformações da Terra, revelando o que ninguém te conta, disponível na internet. E uma das coisas que lá nós mostramos foi a experiência do arroz de Masaru Emoto. A ciência está agora nas pesquisas de cientistas muito sérios, entendendo que as transformações de DNA podem ser induzidas por ondas, por micro-ondas, por raio laser, sem que seja necessário a ação mecânica ou química na sequenciação. Células lesadas por raio-x, por exemplo, foram reconstruídas, foram reequilibradas no seu DNA pela ação vibratória de um DNA que fora influenciado por um tecido da própria pessoa, que carregava a mesma informação genética que estava avariada. Mostramos experiências em que os ovos de salamandra, que foram usados para modelar um raio laser, e que depois de passar pelos ovos da salamandra, este raio laser incidiu sobre ovos de rã, fizeram com que, ao invés de nascerem rãs, nascessem salamandras. Sem que houvesse qualquer tipo de ação mecânica ou química alterando o DNA da rã para que se transformasse em salamandra. E o que é mais interessante neste processo é a informação da ciência de que o nível evolutivo da salamandra é inferior, biologicamente falando ou zoologicamente falando, ao nível da rã. A rã já está um patamar ou dois acima da salamandra. Mas mesmo assim, os ovos de rã, que foram irradiados com o laser que passou pelos ovos de salamandra, transformaram-se em salamandra. Vimos as experiências de um outro cientista chinês que, usando micro-ondas, transferiu o material genético de um pato para os ovos que depois foram eclodidos de uma galinha. E ao invés de terem puramente o que se esperava, filhotes de galinha, o que se constatou foi um híbrido entre galinha e pato. Pés de pato em frangos,
cabeça de pato em galinhas, tão somente pela transferência do material genético a partir das micro-ondas, pelos tubos deste chamado gerador de torção. Essas realidades, de uma forma mais simples, porque eu tenho certeza que você que está aqui hoje, você que está em casa, não vai ter vontade de fazer um gerador de torção com o seu forno de micro-ondas, até porque se usar isso e puser um pato lá dentro, coitadinho, vai morrer esturricado, porque há uma necessidade de potência adequada e um ambiente com a forma própria para a ampliação das micro-ondas. Mas o professor Masaru Emoto, que nós mostramos no seminário e que qualquer um pode encontrar, fez experiências que todos podem fazer para constatar que algo modifica a essência biológica. E precisamos saber quem fez. Precisamos, porque quando você faz, mais do que quando você escuta, mas quando você fica sabendo, quando é você que pega o arroz, separa em potes esterilizados por você mesmo, em água fervendo, faz o mesmo arroz e coloca uma colherada nos 2 potes da mesma quantia, lacra os 2 com os mesmos cuidados, e em um escreve uma palavra positiva, no outro escreve uma palavra negativa. E quando você todos os dias se relaciona com essas duas realidades, ao que está com a palavra positiva, você o elogia, você fala bem dele, que arrozinho lindo, maravilhoso, coisa bonita, como você está, coisa fofinho. E para o outro, quando você está louco, quando você está naqueles momentos de subir pelas paredes, você vai e xinga o pobre do arroz, que não tem culpa nenhuma, mas você descarrega nele. E, depois de alguns dias, você vai ver o resultado. 30 dias depois, o arroz que você elogiou está cheiroso, bonito, como se acabasse de sair da panela. Enquanto que o outro está totalmente embolorado. E você não fez nada para inserir bactérias. Você transferiu, através da ação da mente, da sua vontade, uma carga de energia deletéria, que fez com que aquele arroz apodrecesse dentro de um vidro esterilizado, enquanto o outro, que recebeu de você boas coisas, continua perfumado, como se acabasse de ter sido feito. Nós temos falado porque essa experiência correu no mundo. E milhões de pessoas a fizeram. E você entra na internet e vê o resultado dessas experiências ali com as fotografias. Para que você compreenda. E mais do que isto, para que se você tiver coragem de fazer, você observe o que faz cada palavrão que você diz na sua casa. Cada palavra rude que você desfere contra uma pessoa, cada xingamento ou cada conduta mental e emocional desajustada, produzindo esse tipo de reação. E em contrapartida, você observa o poder da intensidade vibratória que um elogio, uma boa palavra, uma conversa nobre é capaz de infundir em quem escuta. Ao lado desta experiência do arroz, que nós estamos contando para estimular as pessoas a que façam, porque se não fizerem, dependerão apenas de falar, um cara lá, eu fui numa palestra e contou um negócio que eu não acredito muito não, que funciona. Mas se você fizer, você não tem como não mostrar para a vizinhança inteira, olha só, eu li num compêndio científico que existe esse negócio de você influenciar o alimento, as pessoas com o poder da palavra. E eu fiz essa experiência, olha só. Uma coisa é quando você faz, quando você vê, mas para fazer tem que fazer bem feito.
tem que esterilizar bem os vidros, as tampas com água fervendo, tem que esterilizar a colher que você vai pegar, fazer um arroz bem feitinho, e quando lacrar tudo bem lacrado com a sua mão, não precisa esterilizar na água fervendo, tá? A mão você esteriliza de outro jeito. Mas, quando você lacrar, quando estiver tudo pronto, e você for ter que falar com o arroz, você tem que ser autêntico. Porque uma pessoa escreveu para mim e falou, essa experiência não deu certo para mim. Por quê? Porque eu falava com arroz bonitinho, maravilhoso, arroz lindo. Aí o outro falava com ele também, que era para xingar o arroz, mas ele não apodreceu. Falei, como é que você xingava o arroz? E você sabe, né? Eu não sou de xingar. Então fala, arroz feio. Não esquenta não, não liga não é verdade, mas você é feio. Quer dizer, desse jeito não há arroz que apodreça. Então, se você não é aquele que sobe pelas paredes de vez em quando, fala com o vizinho, o namorado, a hora que ele estiver com muita raiva, se ele não pode xingar arroz para você. Contrata alguém, dá 5 contos para alguém que está muito nervoso e vai lá para xingar o arroz. Porque senão não funciona. Se você que já não xinga mais, você não fala mais mal de ninguém, você até afasta o carreiro das formigas, da sujeira, para ela chegar direitinho no buraco, você é generoso com tudo, não adianta você querer falar mal do arroz, porque o arroz não apodrece. Porque você não está emitindo aquilo que faz parte da experiência. Então, você precisa que esta parte da experiência realmente funcione. Para isso, ou você fica bem nervosa, bem nervoso, e nessa hora você lembra do arroz, e aí nessa hora você xinga o arroz. Ou você pede para alguém fazer isso na hora que está com raiva. Não é? Então, para as mulheres é mais fácil. Não é mais fácil passar por esse problema, porque todas têm o processo do TPM em um período do mês. Não é? Então naquele período elas estão lá, e vai lá e xinga o arroz. Eu estou brincando com vocês, eu sei que isso não acontece. Vocês têm sempre equilíbrio, nunca saem da linha. Mas para fazer a experiência tem que fazer bem feita. Agora, além disso, Masaru Emoto conta para nós que, dependendo da própria vibração, das palavras, das músicas, do som, sobre a água, levada ao microscópio, ele faz a seguinte experiência, ele pega a água de uma única fonte, por exemplo, a água de um riacho, e separa esta água, coloca a água em um frasco estéril e submete esta água a um som de determinada música, a um outro tipo de música, a um discurso agressivo, a um palavrão, a uma maldição. Aí, ele pega esta água, gota a gota, e separa em placas. Pega essas placas e leva ao congelador. E essas placas ficam imóveis. Como o congelador baixa lentamente a temperatura, a água não congela de imediato. Depois de um tempo no congelador, ele tira aquelas placas e coloca-as debaixo do microscópio a uma temperatura de menos 5 graus, no laboratório dele. E então, quando elas estão expostas ao laboratório, pela temperatura abaixo e pela natural movimentação da placa, ela começa a formar cristais. E ela vai congelando na frente do microscópio. E então ele mostra as diferenças de cristais que existem em cada uma destas amostras. Sobretudo, a impossibilidade de formação de cristais nas amostras que foram submetidas a discursos agressivos, a maldições, a xingamentos, ou que foram oriundas de lugares totalmente contaminados, de águas de rios poluídos. E a diferença dos cristais de águas que foram submetidas à música clássica, a rock, ou que foram submetidas a uma oração, ou que receberam uma simples palavra. Às vezes ele faz assim, ele escreve a palavra e gruda no frasco, ele não nem fala. Ele escreveu a palavra e pôs no frasco. Isso altera a estrutura de cristalização da água. Se nós não entendermos estas coisas,
não vamos compreender por que estamos sempre doentes. Porque cada um de nós é 75% de água. Cada corpo, vocês que estão aqui, vocês que nos assistem na TV, o peso que vocês têm, 75% dele é água. Quando chamarem você de gordo, não diga que essa pessoa está com raiva de você. Nem diga que é banha. Não, você fala, não é que eu estou muito encharcado. Não é que eu não estou muito banhudo. Eu estou encharcado, é que eu tenho 75% de água e essa quantidade está muito grande. Eu preciso perder a água. Então, se você entende que a ação mental, a ação vibratória, provada em laboratório, altera a estrutura fundamental das moléculas, você poderá entender por que as pessoas negativas ficam doentes. Por que aquelas pessoas que só falam coisas ruins, logo começam a ter problemas. Não dormem bem, estão sempre com gastrite, estão sempre com problemas de pressão, sempre com algumas alterações biológicas. Por quê? Porque se 75% do seu corpo está submetido à ação vibratória do que ela fala, do que ela escuta, do que ela pensa, vá ver qual é a reação da água submetida a todos estes padrões desajustados. Vá ver. A experiência está disponível. Por isso é que é importante o entendimento de que se nós não colocarmos coisas novas, sobretudo quando estas coisas novas são geradas pelas pesquisas da ciência, diretamente do Estúdio F da TV Alvorada Espírita, a produção nos informa. Brás Cubas, de Vila Velha, no Espírito Santo, está nos assistindo pelo MSN. Ele diz que fez a experiência com a música heavy metal. O arroz ficou um horror. E até o aparelho de som deu defeito. Ou o aparelho está muito ruim, ou o heavy metal era uma tragédia, hein, Brás Cubas? Mas, muito obrigado, viu, Brás Cubas, pela sua participação, para que vocês vejam o testemunho de alguém que nos está assistindo e que está comprovando, com a sua experiência, algo que a gente está acreditando porque tem alguém falando, mas que se a gente não fizer, isso para nós não será verdade. E, não sendo verdade, a gente ainda vai se permitir um palavrãozinho aqui, um xingamentozinho ali, fazendo de conta que, isso não dá nada. Mas se você tem um frasco podre na sua casa, que se tornou assim porque você encheu de podridão com o que fala, com o que sente, com o que vibra, você saberá que quando você xinga o seu filho, quando você xinga seu marido ou sua esposa, quando você fala mal do governo, no ambiente onde você está, você apodrece todo mundo à sua volta. E é por isso que você adoece. Esta constatação científica não é diferente dos ensinamentos que André Luiz nos traz das suas obras, escritas através de Chico Xavier. O livro Nosso Lar, o livro Os Mensageiros, o livro Missionários da Luz, todos eles contam as nuvens pestilentas de pensamentos horripilantes que flutuam nas cidades e que invadem aqueles ambientes que estão abertos para elas. Onde, no interior da casa, as pessoas não cultivam equilíbrio, não cultivam bons pensamentos. Sintonia que atrai, como se você chegasse com um motor a diesel na sua garagem e o ligasse na sala. Pega o escapamento, põe um cano e todo mundo vai almoçar ao sabor do bife acebolado, recheado de fumaça de motor a diesel. Mas que coisa mais estúpida! É estúpido fazer isso. Mas nós fazemos isto vibratoriamente, normalmente, e achamos que é normal. Nós não temos tempo para comer. Nós comemos assistindo televisão nos piores programas que existem. Outro dia estávamos jantando e era a única hora que nós tínhamos para assistir televisão e eu contei aqui em palestra.
A moça que estava falando dos problemas tinha contado 6 crimes, um atrás do outro. 6 daqueles cabeludos. Que fulano comeu um fígado de não sei quem e palitou o dente com o osso da costela. Daí para pior. Aí por fim ela falou assim, graças a Deus que pelo menos veio uma notícia que vale a pena a gente dar. E aí em 30 segundos ela falou daquele casal de morador de rua que encontrou 20 mil reais e devolveu para o dono. 30 segundos. Mas você pega o arroz, o feijão, está lá, fulano matou, bebeu sangue, você está, ai meu Deus do céu, aí você muda de canal, porque aquele canal toma droga e está um outro cara, sobrevive. Aí ele encontra uma arrozinha, a primeira coisa, uma arrozinha, ótimo, catarrão, e come ela viva. Meu Deus do céu, e você está jantando, está almoçando, com isto sendo assistido. Ou seja, todos esses são modos de prejudicar a sua sintonia, a sua vibração. E se você não fica empolgado com o que está vendo, você passa mal do que vê. Então é melhor desligar a televisão. Porque você, ao estar sintonizado com o visual, está vibrando. Seja de indignação, seja de revolta, seja de medo do que você está vendo. E isso é você produzir nos 75% de água que está no seu organismo todo tipo de alteração. Que se você cuidar bem, pode te trazer saúde, pode te trazer equilíbrio, mas se você cuidar mal, certamente vai produzir mal. E é no entendimento destas leis que nós estamos procurando dar às pessoas noções que façam delas agentes positivos na renovação do mundo. E o capítulo 3º que nós estamos estudando do Evangelho segundo o Espiritismo é, dentre todos, o mais revelador. Porque nos dá informações que, se você souber extrair do que está ali, perceberá que coisas interessantes, mesmo que você não acredite nelas. Porque a função da doutrina espírita não é converter você. Não, é dizer, faça a experiência do arroz. Acontece isto. Você não acredita. Então de duas uma. Ou você é um ignorante por escolha, e você só fica, eu não acredito e não faz nada. Ou você é um ignorante, mas que vai deixar de ser. Porque você vai falar, será que é verdade? Eu vou fazer essa experiência. E a partir daí, quando você fizer a sua experiência, você verá qual é a verdade. E então você pode procurar uma outra explicação, você pode fazer, é que eu contaminei o arroz que ficou podre, eu contaminei sem querer, vou fazer de novo. E aí você faz, e compra aquelas capelas até que os caras de ciência usam, não é? Para fazer a coisa funcionar sem contaminação. Como é que chama aquelas capelas? De fluxo laminar. Para não ser contaminada, aquela coisa toda. Agora vai funcionar. E aí você vai ver que apodrece igualzinho. Mas você está procurando deixar de ser ignorante. E o que a doutrina espírita faz conosco é exatamente isto. Você não precisa acreditar, mas olha, as coisas funcionam assim. Aliás, por favor, não acredite, mas vá fazer, vá pesquisar, vá atrás, para você encontrar uma outra explicação que seja mais plausível do que essa. O capítulo 3º está falando, desde 1862, 63 mais ou menos, de coisas que a ciência está descobrindo agora. A ciência está descobrindo agora aquilo que a doutrina espírita em 1860 alguma coisa já falava, do capítulo 3º do Evangelho. Mas, o que nós queremos com isto é lembrar que a ciência precisa mesmo fazer pesquisa, precisa ir atrás. Mas isso não quer dizer que só ela tenha a verdade. Ela pesquisa e pode atestar certas coisas. Mas não quer dizer que aquilo que ela ainda não atestou não exista, não seja real. Por isso é que a doutrina espírita não combate a ciência, ao contrário. Ela estimula
a que cada pessoa pense por si mesmo e vá em busca. Ao invés de pura e simplesmente dizer, eu acredito, ou não, eu não acredito nisto. Por uma questão de preconceito. Nós vamos ver no encontro de hoje, e qualquer um poderá fazer isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Este Evangelho é disponível gratuitamente no nosso site, mensagefraternal.com.br. Você está vendo na tela o endereço eletrônico que você pode usar para copiá-lo integralmente, sem qualquer tipo de exigência. Não precisa deixar seu e-mail, fazer cadastro, não precisa de nada. O capítulo 3º, estamos lendo paulatinamente, trecho a trecho, e vamos tratar hoje do mundo de expiação e provas. Parágrafo 13. Nós já vimos que existem muitos mundos no universo. A ciência está descobrindo isso também. Até meia hora atrás não existia nenhum planeta fora do sistema solar. Há 15 minutos atrás descobriram que dava para ver mais ou menos, existia um planeta para cada 3 estrelas do universo. Ou do universo não, do nosso sistema solar. Um planeta para cada 3 estrelas. Aí, há 5 minutos atrás, os cientistas já disseram, não, nós descobrimos um pouco mais. Agora tem um planeta para cada estrela. E como só existem na nossa Via Láctea 300 bilhões de estrelas, só 300 bilhões. Agora, o que não existia há meia hora atrás, e que passou a existir em 100 bilhões há 15 minutos, agora há 5 minutos atrás já são 300 bilhões de planetas. Isso porque, como nós temos sempre lembrado, os nossos cientistas são muito muquiranas. Porque se você considerar que o nosso sistema solar existem 9 planetas, eu vou incluir o pobre do Plutão. Só no sistema solar existe 9. Se você considerar Júpiter, com todos os seus satélites, existem mais de 100 satélites em Júpiter. Luas. Só em Júpiter. E você fizer uma conta, vamos dizer uma conta de chegar, não é? Bom, então são 9 no Sol. Vamos dizer então vamos considerar que metade é a média que deve ter em cada estrela. Então se você sair dos 9 para 4, porque não dá para ter 4,5, vamos ter 4. Cada estrela da nossa galáxia tiver 4 planetas, você vai ver quantos planetas existem. Agora são 300 bilhões de planetas. Se forem 4 por cada estrela, será 1 trilhão e 200 bilhões de planetas. 1 trilhão e 200 bilhões. Você nem sabe escrever esse número. Faça um teste, além do arroz, escreve lá 1 trilhão e 200 bilhões para você ver quanto zero tem, que tamanho que fica. De planetas possíveis. A doutrina espírita está dizendo o que Jesus já havia dito: há muitas moradas na casa do meu Pai. E já tratamos dos diversos tipos de mundos, dos mais primitivos aos mundos celestes. Agora, estaremos vendo a definição dos espíritos em relação ao mundo de prova e expiação. Alguém conhece o mundo de prova e expiação por aí? Quem conhece, levanta a mão. Só isso? Vocês não sabem onde estão morando, não é? A Terra é um mundo de prova e expiação. Ah, bem que eu desconfiava. Não quis falar nada, porque vai que eu erro. O que eu vos direi dos mundos de expiação que vós já não saibais, uma vez que vos basta considerar a terra que habitais? É claro, todos nós sabemos o que é o mundo de prova e expiação, vivemos nele. A superioridade da inteligência, estarmos em um mundo onde a inteligência já funciona e nós somos capazes de usá-la para construir coisas, para realizar pesquisas, para descobrir leis, e isto já indica que a Terra, não é um mundo primitivo, porque no mundo primitivo ainda não existe isto. Porque o mundo primitivo é destinado às encarnações primeiras, daqueles que acabaram de sair das mãos do Criador na condição de seres humanos, seres hominais. As qualidades inatas, aquilo que nós trazemos quando nascemos em qualidades, em inclinações, já demonstram
que nós já vivemos e que já realizamos certos progressos, mas também os vícios numerosos que nós possuímos, que nós carregamos conosco, aos quais as pessoas que vivem neste mundo são inclinados, são indício de uma grande imperfeição moral. Por isso, Deus os colocou numa terra ingrata, para expiarem suas faltas pelo trabalho penoso. Trabalho penoso. Se nós nos lembrarmos do panorama bíblico do paraíso, o Éden, nós vamos recordar que o Éden não exigia trabalho nenhum. Tudo era livre. Você podia fazer qualquer coisa. Você não tinha que trabalhar para comer. Você não precisava se preocupar com roupa. Não é que todo mundo andava pelado. É que não havia necessidade de preocupar-se com isto. Mas quando o homem fez o que não devia lá, o símbolo é que ele foi expulso. E aí ele foi lançado numa terra onde ele teria que colher o pão de cada dia com o suor do rosto. O trabalho como uma punição a um espírito rebelde. Por isso, um planeta como o nosso, de prova e expiação, fornece aos que nele habitam aquilo que é necessário para que o espírito indômito, o espírito rebelde, aprenda. Se você não produzir, não come. Se você não gerar, na sociedade em que você está, vai ser difícil. Sobretudo nos primórdios, que você possa realmente corresponder ao que se espera. E temos aqueles filmes já antológicos em que, quando cai o dente, o último dente ou o primeiro dente da frente do idoso, o filho era obrigado a levá-lo para um lugar, uma montanha gelada, onde ele ia morrer lá. Um filme que agora eu não me lembro o nome, mas é um filme do Japão, que mostrava as práticas do povo nesta época. Porque aquela pessoa que perdeu a dentição não será mais capaz de sobreviver por conta própria. E ela vai pesar em alguém que vai ter que cuidar dela também. Eu não sei se é Balada para Narayama, o nome do filme. O Gaspar, que já morou no Japão, pode me informar isso depois, né, Gaspar? Então, você... Não, Dersusa lá é outra coisa. Esta situação demonstra que nós já somos espíritos que precisamos passar por situações de conflito para que nós aprendamos com este conflito a ser diferentes. Então Deus colocou esses espíritos rebeldes em uma terra ingrata. Quer dizer o quê? Uma terra que não é de graça. Ingrata é não grata, é não de graça. Não é uma terra de má vontade, não. A palavra ingrata para nós é uma coisa que às vezes você leva pelo lado da falta de vontade, preguiçosa. Não. É que a terra exige, para a sobrevivência daquele que nela vive, o esforço de ele produzir. Senão o indivíduo não come. Porque isto é o que? Exatamente o que um espírito preguiçoso e agressivo precisa. Gastar-se para construir e melhorar nos seus vícios. E aí então estes espíritos vão expiar suas faltas pelo trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito para irem para um mundo mais feliz. Primeiro parágrafo. Ou seja, nós já sabemos onde estamos, sabemos que aqui é um mundo que precisa deste tipo de disciplina, para que cada um que está nele melhore. Porque não vai ficar nele para sempre, a fim de que tenham mérito de irem para um mundo mais feliz. Que é o que espera qualquer um que queira produzir a sua própria renovação. Não é um planeta no qual você está condenado a permanecer, não importa o que faça para melhorar. Não.
é um lugar no qual você estagiará para ver se depressa você volta. Algo parecido com o quarto do castigo para o seu filho. Todo mundo aqui, quando educava filho, quando se educava filho, naquela época boa em que você punha o filho e o filho educava-se com os seus exemplos e com as suas disciplinas, você vai ficar no castigo agora por 1 hora. Ele não ia morar no castigo a vida inteira. Ele fez alguma coisa que não era correta e você, ao invés de bater no coitado, você pôs ele de castigo. Tirou alguma coisa, cerceou-o. Para ele entender que toda vez que ele fizer o que não deve, ele vai ter que passar por uma situação que ele não gosta. O que você está fazendo? Está bancando Deus, construindo um planetinha de prova e expiação para o seu filho. No quarto escuro, no quarto do castigo. Ali é o planeta de prova e expiação. Quando você for educá-lo, espiritualmente falando, você pode fazê-lo sem entender, olha, aqui é o mundo de prova e expiação. Você fique aí quietinho, porque se você não respeitar, você vai para o mundo primitivo, que é muito pior. Então você, como pai ou mãe responsável, educa o seu filho também fazendo isso. A hora que ele perceber que não é legal ficar no quarto escuro, ele vai ter, depois, vai pensar de novo, quando for fazer alguma coisa que não deve. O Estúdio F da TV Alvorada Espírita informa. Balada para Narayama. O morador que completa 70 anos de vida a gente tem que alfabetizar o pessoal do Estudo F. O morador que completa 70 anos deve subir no topo de uma montanha sagrada e aguardar a morte. Tão bom, né? A montanha sagrada se aguarda a morte, lá é Moisés. Obrigado, Raul. Obrigado, pessoal aí da produção. Bem, segundo parágrafo, parágrafo 14. Entretanto, todos os espíritos que encarnam sobre a Terra não são aí enviados em expiação. A Terra é um planeta de prova e expiação, não é mesmo? Ninguém tem dúvida disso. Mas o que é legal é que nem todo mundo que está na Terra está aqui por expiação. Essa é uma das coisas que ninguém se lembra, que ninguém percebe quando lê o capítulo. A Terra, e eu vou dar uma resumida, porque depois vocês podem ler e vão ver que é isto. Ela é um mundo no qual podem viver 3 tipos de espíritos. 3 tipos. O espírito primitivo, o espírito semicivilizado e o terceiro, que nós já vamos chegar nele. Os 2 primeiros, o primitivo acabou de chegar ao reino nominal, vindo dos reinos inferiores. Portanto, precisa viver em algo muito parecido com os reinos inferiores onde ele estava. A selva. A terra possui ambientes selvagens nos quais esses espíritos podem começar a estagiar. Não mais como bichos, como onças, como tigres, mas como seres humanos, racionais. E ali vão começar a trabalhar para sobreviver e desenvolver as técnicas de sobrevivência naquele nível. Esse é o primeiro tipo de espírito que pode renascer na Terra. Os seres primitivos. O segundo são os seres primitivos que melhoraram um pouquinho. Os chamados semicivilizados ou bárbaros. Mas estes 2 grupos, os primitivos e os bárbaros, não estão na Terra em processo expiatório. Porque o processo expiatório tem outra característica. Quando eles sofrem, e os selvagens sofrem, os bárbaros sofrem, eles não sofrem porque fizeram os outros sofrer. Não. Eles sofrem como efeito das atitudes que tiveram. Vamos entrar numa guerra, o cara corta o braço do cara, ele vai sofrer, foi amputado na guerra. Levou uma flechada, vai arrancar a flecha, ele vai sofrer por causa da... E ele começará a entender que as agressões físicas produzem dor. Mas ele não vai passar pelas doenças porque ele fez alguém ficar doente. Porque estes 2 grupos não estão na Terra em expiação. Estão na Terra em educação. Para você educar, você precisa desenvolver a inteligência. A lei do progresso do Livro dos Espíritos nos ensina que o progresso, para que ele aconteça, ele precisa primeiro ocorrer intelectualmente para depois acontecer moralmente. Você primeiro precisa entender o funcionamento das coisas para depois você saber escolher qual é a melhor.
Se você não entende como funciona, não adianta você querer que alguém escolha, que você escolha o que é certo. Você não sabe. Daí ser importante que nós nos lembremos que os bárbaros e os primitivos, eles estão na Terra em educação. Eles não sofrem a ação da lei de causa e efeito sobre eles. Até que possam desenvolver a inteligência plena, completa. É a mesma coisa que você quando tem um filho recém-nascido. O filho recém-nascido não entende lufas, não entende nada. Você tem que fazer tudo para ele. Até ele ter uma idade razoável, é você que tem que tomar conta dele completo. É o ser primitivo. Ele não é culpado. Derrubou toda a panela de macarrão da sua cozinha, você deu uma surra nele. Como? Ele foi comer papinha, jogou papinha em tudo quanto é cortina que você tinha posto no quartinho dele de criança, aquele quartinho lindo, ursinho, o Disney, o Pato Donald, o Mickey, tá tudo babado de papinha. Eu vou dar uma chicotada nesse moleque para ver se ele aprende. Não sabe. Ele vai ver papinha para ele, aquilo lá é uma farra. Porque ele não aprendeu, ele está em educação. Ele não pode ser responsabilizado por isso. Quem precisa tomar umas puxadas de orelha, quem deixou ele sozinho, que deveria estar vigiando. A primeira fase, portanto, se equipara dos espíritos primitivos. A segunda fase é aquela em que a criança já começa a entender como funcionam as coisas e vai mais ou menos até a idade em que ela se torna adulta. A nossa legislação preserva estas pessoas dessa fase da incidência da responsabilidade completa. Porque ainda que o espírito comece a compreender como funcionam as coisas, e ele já sabe que ele não pode brincar com fogo, porque isso queima, ele não tem ainda maturidade para ver o que acontece da atitude que ele toma agora lá na frente. Por isso ele ainda é relativamente inimputável. Ele não é capaz plenamente. A nossa sociedade faz isto. E isto também é o mesmo processo que o Evangelho nos está dizendo. Esses dois grupos, primitivos e semicivilizados, não estão na Terra em expiação, estão na Terra em educação. Então, qual é o terceiro? Porque eu tenho certeza aqui que nenhum de vocês é primitivo ou semicivilizado ou bárbaro. Tem? Levanta a mão aí que a gente já confere isso. Não tem ninguém. Não é? Nenhum aqui vai sair daqui e vai voltar para o seu cipó. Vai subir na árvore, vai pegar a chita e dar uma volta. Todo mundo que tomou um banhozinho, que passou um desodorantezinho, que penteou o cabelo, que está com a unha pintada, que pensou que roupa vou usar hoje, já não é nem primitivo nem semicivilizado. Todo mundo que sabe o horário, que cumpre o horário, que tem um relógio, que sabe como são as coisas no mundo civilizado, essas pessoas já não são mais nem primitivas nem bárbaras. Então, o terceiro grupo, este sim, está na Terra em expiação. É o que o Evangelho fala. No parágrafo 14. Estão aí os espíritos em expiação na Terra. São, se assim se pode exprimir, estrangeiros. Essa palavra quer dizer o quê? Quem que é estrangeiro? É Almeida. Quem que é estrangeiro? Fala para o povo escutar, que ninguém entendeu o que é estrangeiro. Uma pessoa de uma outra nacionalidade. Aquele que não faz parte do mesmo grupo nacional. Muito obrigado, Almeida. Você pensou que eu ia perguntar para você quanto que era 5% de 100 bilhões, né, Almeida? Ou 0,5% de 100 bilhões, mas não, hoje não. Estrangeiro é aquele que não vive naquela nacionalidade. Então, o que eles estão dizendo? Que todos os seres que estão na Terra não fazem parte nem de primitivos, nem de semicivilizados, são estrangeiros. Como é que você pode ser estrangeiro na Terra? Como? Como? De que país você veio? Para ser estrangeiro na Terra, você tem que ter vindo de fora. É ou não é? Não, eu vim do Japão, não importa, é da Terra. Você é terráqueo. Não, e da China, também não dá. E do Vietnã, também não dá.
Mas eu vier do polo, também não dá, você está aqui na Terra. Estrangeiro é quem vem de fora. Então você está descobrindo uma coisa muito bacana. Que o ET é você. Se você não é primitivo nem semi-civilizado, você é aquele cabeçudão. Não quero voltar para ET, quero voltar para casa. Agora, se você é estrangeiro, isso quer dizer o quê? Como espírito, e eu estou falando como espírito, desculpa, você já viveu em outros mundos. Eu sabia, tinha certeza. Eu sabia que eu não podia ser daqui. Eu tenho uns gostos diferentes. Eu não consigo andar com qualquer tipo de roupa. Eu tenho um padrão que não é da terra. É verdade, eu não sou daqui. Isso mesmo. Você é estrangeiro. Você já viveu em outros mundos. Mas aí vem a grande pergunta. Mas se você já viveu em alguns outros mundos muito melhores, o que você está fazendo aqui? Por que veio para cá? Você tirou férias. Foi lá na agência de viagem do seu mundo e falou assim: eu quero, como se você fosse agora comprar uma passagem, com todos os suas economias, comprar uma passagem para passar 30 dias lá no Gabão, no meio da África. Não tem água, não tem comida, só tem mosquito, calor e índio, ou gente correndo atrás um do outro para matar e cortar o braço, a perna, mina terrestre, tudo aquilo. Vai viver perigosamente. O que você vai comprar uma passagem para ficar 30 dias? Mas não é para ficar 30 dias. Você compra uma passagem para ficar alguns milhares de anos num outro mundo. O que você veio fazer aqui? Tem como explicar isto? Porque alguém que quer passar 30 dias de férias num ambiente insalubre, num ambiente inóspito, pode ser talvez um aventureiro. Mas para quem vai mudar para lá por 6.000 anos, tem que estar faltando um parafuso. Ou mais. O Evangelho explica. Estes seres já viveram em outros mundos, de onde foram excluídos. Nós fomos excluídos dos mundos onde estávamos. Não gosto disso. Eu protesto. A moda da inclusão. Hoje no povo nem reprova aluno, porque se não traumatiza. Tem que incluir o cara. Não pode fazer ele se sentir ignorante. Como é que eles vão expulsar a gente do mundo? A lei do universo é muito diferente desta lei que nós estamos fazendo para manter os nossos filhos e a nossa sociedade numa redoma de vidro de incompetentes e incapacitados, que é o que nós estamos produzindo para nós mesmos. A lei do universo, ela qualifica, ela dá oportunidade e ela dá responsabilidade pelas escolhas. Então os indivíduos naquele mundo tiveram que ser expulsos de lá. Por quê? Porque lá eles eram uma causa. Aliás, eles eram obstinados no mal. O que é ser obstinado? Persistente. Que mais? Que mais? Tá frio a língua, não quer sair da boca, né? Que mais? Obstinado. O que é? Teimoso, persistente, renitente. No quê? No mal. Tanta coisa boa para fazer, o cara quis fazer justo o que não podia. Adão, Eva, vocês podem fazer tudo o que quiserem, só não pode fazer isso. Porque falou. É isso que eu vou fazer. Obstinado, teimoso em fazer o que não era adequado. Primeira coisa, nós estávamos produzindo malefícios para nós mesmos. E aí poderemos dizer assim: mas o que Deus tem a ver com isso? Não me deu livre-arbítrio. Deus faz o que eu quero. Eu quero me destruir, qual que é o problema? Primeiro que não é bem assim o livre-arbítrio. Esse é o livre-arbítrio do drogado, do irresponsável, que ele pensa que ele pode tudo. Da mulher que pensa que o corpo é dela. Mas isso está muito longe de ser a verdade. Do homem que pensa que pode acabar com a sua saúde pelos abusos que ele pratique. Como se o corpo fosse um patrimônio que ele produziu e quando ele resolver, ele destrói.
O livre-arbítrio tem certos limites que a lei do progresso impõe a ele. Então, o indivíduo pode até dizer, eu só estou fazendo mal para mim, mas o problema não era esse, porque além de ser obstinado no mal, estes indivíduos que foram excluídos de lá, como diz o Evangelho, tinham um segundo problema. Eles eram uma causa de perturbação para os bons. Eles não apenas enxugavam todas as garrafas de bebida alcoólica que existiam lá, e ficavam grogão, assim, doidão. Não, eles pegavam as garrafas e jogavam e quebravam o vidro da vizinhança toda. Drogados, grogues, eles saíam por aí pondo fogo na vizinhança, xingando todo mundo. Eles estavam atrapalhando a evolução dos que já tinham entendido como era a regra, qual era o melhor caminho, impedindo que aquelas pessoas fossem de verdade melhores. Por essas duas coisas, os espíritos que lá estavam foram excluídos e foram transferidos para o mundo. O mundo, como diz aqui, feito por seres primitivos e bárbaros. Então os seres foram tirados de lá, porque lá não estavam mais de acordo. Mas, como diz o Evangelho, a bondade divina não os prende, não os encarcera, coloca-os por um tempo em missão, junto aos espíritos mais atrasados, aos quais eles têm por missão fazer avançar. Porque todos os que vieram de lá trouxeram consigo conhecimentos adquiridos, as experiências daquele mundo melhor. Todos já vieram carregados de coisas boas nas coisas que já haviam desenvolvido lá. E a tarefa na Terra agora, ou de quando estamos aqui, é a de ajudarmos o progresso. Estes são os espíritos que estão em expiação. Estes que já sabem, esses que já aprenderam, esses que já foram capacitados e que, por não terem vivido de acordo com a lei, foram levados para um mundo onde, se não andarem direito, precisarão pagar o preço das suas escolhas. E é a mesma coisa que o livro dos Espíritos nos explica na pergunta 753. Kardec indaga, qual é a missão do homem encarnado na Terra? Missão! Missão! Não é expiação, não é punição. Qual é a missão? E os Espíritos respondem, instruir os homens, ajudar o seu progresso, melhorar as suas instituições. Esta é a missão dos que, vindo de um mundo melhor, poderão voltar para lá, se de verdade aprenderem a fazer isso aqui. Instruir os homens, ajudá-los, não criticá-los, não destruí-los, não pisar sobre eles, mas tudo fazer para lhes dar esperança, para construir uma sociedade que um dia nós já tivemos e que nós não respeitamos. Poderemos sim voltar para lá. Somos estrangeiros. Mas só poderemos fazer isto depois que a Terra estiver aqui com a marca do progresso que nós deixarmos nela. Esta marca será o diploma que você construiu para você. E que o Senhor reconhece na Universidade do Progresso como aquele que autorize você a voltar para um mundo melhor do que este. Portanto, a Terra fornece um dos muitos mundos de prova e expiação que existem. Mas Deus, na sua bondade, faz reverter aquilo que parece um castigo em proveito do progresso do próprio Espírito. Nada do que falamos aqui foi inventado. Tudo está escrito em 3 parágrafos. E é isto que nos faz meditar se o que nós estamos fazendo na Terra hoje vai nos autorizar a voltar para o mundo melhor, ou nos coloca em risco de sermos despejados de novo para um mundo pior do que este. Se nós ainda não estamos obstinados no mal,
e se não estamos sendo uma causa de perturbação para os outros. Pensemos nisso. Leamos os 3 parágrafos, 13, 14 e 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º. E eu tenho certeza que todos encontrarão muito mais do que a pouca capacidade de explicar esses parágrafos permitiu que eu pudesse lhes dar. Cada um com a sua experiência saberá garimpar e extrair diamantes muito mais brilhantes do que estes. Mas não percamos tempo. Nós não sabemos quanto tempo ainda nós temos para que a nossa vida valha a pena, cumprindo com a missão de estarmos no mundo. Pensemos nisso e vamos orar.